Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre algo muito grave. Já alertei aqui no canal sobre a questão da crise hídrica brasileira e agora no vídeo de hoje eu vou dizer como que isso vai impactar no seu bolso na questão dos alimentos. Antes de mais nada eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Quero mandar um grande abraço pro Fernando, pro Bruno também. Não esquece de deixar seu like, curtir o canal. Se quiser nos ajudar, nós temos a plataforma do Padrinho e ative o sininho. Vamos lá. A gente já explicou aqui no canal que a gente está passando pela pior seca nos últimos 90 anos. Isso mesmo, nos últimos 90 anos. Temos vídeos aqui no canal explicando isso, temos vídeo explicando o aumento da conta de luz, como que isso vai impactar, temos vídeo sobre a inflação e hoje eu vou falar sobre os alimentos. Devido a essa seca, eu separei aqui um grupo de alimentos fundamentais no nosso dia a dia, na cesta básica de alimentos, e como que esses alimentos estão já sendo impactados pela questão da seca e como que a gente pode resolver isso. Então vamos começar. A gente está enfrentando essa crise hídrica. Estou fazendo esse vídeo baseado de acordo com o consultor da Agro do Itaú BBA, o Guilherme Belotti, que é especialista na área, e 7 grupos alimentares estão tendo alta, vão ter alta, a gente não sabe de quanto, porque é seca por causa do clima, mas tem uma grande influência humana, eu já vou falar isso mais pro final do vídeo, mas os 7 grupos alimentares que vão sofrer aumento são o feijão, o leite, a carne bovina, frango, porco e ovos, arroz, laranja e café. Repare que todos esses itens são todos eles consumidos no nosso dia a dia. E essa estiagem ou essa seca está impactando diretamente na produção desses produtos. Então vamos começar pelo feijão. A falta de chuvas atrapalhou o desenvolvimento das plantas, diz ele, resultando em uma colheita menor na segunda safra do ano. Alguns produtores também desistiram de plantar porque não terão água suficiente para irrigar. Olha que bizarro. Imagina você que é um produtor, você se planejou para você poder naquele ano ter safra de feijão e você simplesmente desiste, fala, caraca, não vou plantar feijão esse ano porque eu não vou ter água. Não vou ter água. Num país como o Brasil. Num país como o Brasil, cheio de rio. Mas não vai ter água. Leite, olha só que bizarro. A seca reduziu a qualidade das pastagens, prejudicando a alimentação das vacas leiteiras. Com isso, a produção vai diminuir. Então, significa que se a produção de leite diminui, o preço aumenta, ok? Fato. Carne bovina, que já está cara. A carne bovina ela já tem tido um aumento de mais de 20%, né, no seu preço ao longo da pandemia, que começou ano passado, e isso se deve principalmente pela questão da inflação, sobre esse aumento do preço da carne, que já está muito alto. Em alguns lugares você paga aí R$40 num quilo de carne moída, dependendo do tipo de carne moída, tá um absurdo, ok? Pé de galinha já tá caro, cara, o que é muito bizarro, e aí tem dólar envolvido. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre a carne, especificamente sobre a carne, e agora vai aumentar ainda mais por causa dessa seca. Por quê? Porque as pastagens estão mais secas, que podem resultar em uma menor oferta de gado de pasto, né? Menos plantinha, menos o gado vai comer. E olha só que bizarro agora. E o custo alto com ração também reduz a disponibilidade de animal confinado pronto para o abate. Como consequência, os preços vão subir mais ainda. E aí chegamos no frango, porco e ovos. Sofrem indiretamente com a redução da produção de milho no Brasil, provocada pela seca que elevou os custos com a ração. Então repare como tudo está interligado na economia, filho. Quando você tem uma seca, ou quando você tem um problema, tudo vai se interligando. Então o porco, a ave e obviamente os ovos vai aumentar já o preço. O ovo, a cartela de ovo, eu não sei na sua cidade. Aqui, quando eu comprava os ovos que a galinha chorou freguesa, era R$10 a cartela com 30, agora é 14. Então quer dizer, de repente, para mim pode não ser pesado, para você não pode ser pesado. Mas quantos milhões de brasileiros, por causa não só da pandemia, mas por causa das políticas do governo, agora estão em desalento. O que é desalento? É pessoas que não sabem se vai ter comida suficiente. Tem aumentado a fome no Brasil. O Brasil voltou, depois de décadas fora, para o mapa da fome. E aí muitas pessoas substituem, obviamente, a carne, quando está muito cara, por frango, por ovos e por porco. E aí, obviamente, se várias pessoas migram de uma comida para outra, naturalmente ela já encarece. Como tem encarecido, e agora vai encarecer muito mais por causa da safra de milho. E aí temos o arroz. Sim, o feijão vai aumentar e o arroz também, que é a mistura básica de todo brasileiro. Dificilmente você vai numa casa de um brasileiro e não vai ter arroz e feijão. Pode até faltar carne e ter, como a gente brinca, bola de carne, que é o ovo. Mas o arroz e feijão é básico da nossa alimentação. E nesse caso, meus amigos, o arroz, a colheita até está maior esse ano, mas os produtores estão preocupados com o próximo plantio. Porque se as chuvas não encherem adequadamente os reservatórios,
a água plantada diminui. Então arroz, a princípio, não vai faltar, mas se até o final do ano não chover o suficiente que tem que chover, a gente vai ter um maior encarecimento do arroz. Laranja, ó. Falta de chuvas atrapalhou a florada e frutos cresceram menos. Expectativa de colheita maior nessa safra, mais abaixo da média das últimas 10. Então, menos mal. Pelo menos a gente vai poder chupar laranja. Agora, quanto vai estar o preço dessa laranjinha que a gente não sabe, tá? E aí, o que eu acho o pior de todos, o café. Porque o tio aqui, o pai aqui não vive sem café. E a estiagem prejudicou a florada e o enchimento dos grãos. O resultado disso é uma colheita 25% menor que a projetada no início do ano. E aí, agora que a gente já entendeu que com menos chuvas, a gente tem aí um aumento dos custos, porque a pessoa tem que gastar mais água, uma quantidade menor. Vamos entender por que está faltando água no Brasil. Eu já falei aqui num vídeo, repito, tá? Essa seca, ela não aconteceu por acaso. O Brasil, desde 2014, não tenta investir, não aprimora o seu parque elétrico. A gente continua sendo dependente das hidrelétricas. Nos 2 últimos anos, 2019 e 2020, ou seja, depois que o governo Bolsonaro chega no poder, a área de desmatamento aumenta maciçamente no Brasil, principalmente na região da Amazônia. Tanto é que o ex-ministro do Meio Ambiente já ficou fora, Ricardo Salles, porque está com problema aí nas costas com a Polícia Federal. Então, e a área desmatada, nós temos vídeos aqui também no canal falando sobre essa questão do desmatamento, é maior em um ano, a gente desmatou mais que em 10 anos. Então, obviamente, eu já disse isso, não precisa ser nenhum grande biólogo, mas tem que saber o básico, pelo menos de geografia e de biologia, para você entender o seguinte: se tem menos florestas, vai ter menos chuva, porque você tem algo chamado corredor aéreo, aonde, basicamente, de modo bem simplório, você tem correntes de ar que ficam carregadas e que elas podem se transformar em chuvas. Mas esse corredor aéreo tem que passar pelos locais certos. Geralmente ela vem do oceano, bate nos Andes, Cordilheira dos Andes, e vem para a região centro-oeste e sudeste. Mas se não tem árvores na Amazônia, se não tem árvores no centro-oeste, no Pantanal principalmente, não dá certo. E, a grosso modo, a Amazônia ela não é só um lugar onde tem muito miquinho bonitinho. Ela serve como um grande ar-condicionado, meu filho. Se não tem ar, se o ar-condicionado para de funcionar, aí eleva a temperatura. E aí você tem, então, uma diminuição dessa água. Então agora a gente, olha que bizarro, o Brasil ele está num momento muito triste. Estamos numa pandemia, com 500 mil de brasileiros mortos, mais de 500 mil de brasileiros mortos. Estamos passando por um problema hídrico, ou seja, está faltando água, devido, sim, ao desmatamento feito com aval ou a vista grossa do governo. Além disso, por causa da pandemia e por causa da inação do governo, nós temos um aumento da inflação, nós temos uma diminuição brusca da renda, o Brasil voltou para o mapa da fome, a luz está cara, a gasolina está nas alturas, então tem várias coisas puxando a inflação para cima. Essa é a grande verdade. Então não podemos culpar somente a natureza. Vocês têm que compreender, meus amores, que desmatar em um ano o que foi desmatado em 10 é uma área grande, é muito grande. Não é pouca, é muita floresta, muita floresta. Talvez vários estados, talvez um grande estado brasileiro em um ano. Então a natureza não consegue se recompor, não dá tempo. E aí com essa falta de água, você tem uma eletricidade mais cara, porque ela é baseada em hidrelétrica, você tem menos alimento ou alimentos mais caros, porque o cara vai gastar mais água e nem adianta o governo fazer propaganda para falar para você ou para mim fazer xixi no banho, ou na hora que vai lavar uma louça, ou que vai, de repente, tomar um banho e desligar o chuveiro. Que não vai adiantar, porque o consumo das casas é muito pouco. O que mais gasta água no Brasil é agronegócio e indústria. Bruno, como é que podemos resolver isso? Bom, não tem como forçar a chuva, mas você pode usar de modo racional essa água, racionalizar essa água. Vamos dar o exemplo de Israel, um país pequeno, menor talvez, um pouco menor que o estado de Sergipe, que é o nosso menor estado, onde eles produzem camarão no deserto. Sim, eles têm fazendas de camarão no deserto. Quando você pega no deserto de Negev, por exemplo, as plantações, o pimentão israelense é considerado o mais doce do mundo. Por quê? Porque o processo que eles fazem, e é de cultura de larga escala, é com gotejamento. Então, a tecnologia está aí. Agora, o fazendeiro tem que ter capital para isso. Porque se o fazendeiro não tiver capital para isso, como é que ele vai investir? E é um gasto para ele fazer isso. Então, é muito comum no Brasil a gente ter fazendeiros ou ter produtores que vão simplesmente usar e abusar da natureza sem pensar no dia de amanhã. É só você pegar o exemplo, por exemplo, que o Brasil ainda tem trabalho análogo à escravidão.
em várias fazendas do Brasil, onde o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, tem que libertar essas pessoas. Nós temos a péssima prática de gado em pé, que você pega o gado, você manda ele para o exterior, para os países do Oriente Médio, de modo geral, para serem mortos lá, mas essa vaca, esse boi, não vai com condições humanas, né, em termos de pensar no bem-estar do animal. Nós temos, por exemplo, grandes fazendeiros, e quando eu falo grandes fazendeiros, tá, não é o seu tião dono de roça, tá, é o doutor fulano, deputado, senador, amigo do deputado, amigo do senador, amigo do governador, que tem grandes plantações e que caga e anda e que desmata mesmo e não tá nem aí porque não pensa no amanhã. Mas o amanhã chegou. E agora quem vai pagar somos nós. Então, quando você for agora no supermercado e você vê os produtos aumentando de valor, saiba que é por isso. Porque está faltando água no Brasil e pode faltar ainda mais. Até porque o governo desligou, como eu já disse aqui em outro vídeo, o supercomputador Tupã por falta de verba. Então a gente não vai conseguir nem prever como vai ser o clima. Mas para o banco, para o rentista, nunca falta dinheiro. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você deixa nos comentários e eu te pergunto, nessa situação, o que podemos fazer? Um grande beijo e até a próxima.